E que quarta, hein, Gustavo? Quem diria, né? A gente falou que não seria super quarta, porque Fed é amanhã, mas acho que hoje foi uma super quarta-feira. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente não tinha certeza se sairia a tempo e mais do que saiu. A gente já está tendo as consequências no mercado e justamente a vitória do Trump está confirmando alguma das expectativas do mercado de bolsas subindo, de dólar se fortalecendo, pelo menos na leitura inicial. Gustavo, e justamente esse ponto, né? Acho que muito investidor aqui brasileiro, principalmente, quer entender, né, o reflexo disso olhando para a gente. Quais ações brasileiras ali que você acredita que possam ganhar ou as que possam talvez serem mais impactadas negativamente com Trump na presidência dos Estados Unidos, já, né, que os analistas colocam aí, de fato, né, esse dólar mais pressionado com a vitória aí de Trump, atingindo especificamente mercados emergentes, mas na sua forma ali como um todo, né, o que você projeta para as nossas ações? A gente tem que pensar que ele tem uma agenda de reduzir impostos. Ele já fez isso no primeiro mandato, pode ser que ele não consiga ir tanto para baixo agora, mas de qualquer forma nessa direção. Aí a gente começa a analisar quais empresas listadas que têm fábricas lá, que têm uma atuação grande. A gente vai lembrar da JBS, da Marfrig, a Embraer tem planta por lá, Ambev, WEG, Gerdau. A parte de WEG, Gerdau, Embraer e Ambev fica um pouco no meio termo, porque essas empresas também são exportadoras para os Estados Unidos e elas podem sofrer com tarifas. Na parte mais negativa, aí já seriam as empresas brasileiras que são exportadoras diretamente para os Estados Unidos, os Minas, CSN. São mais de 9.500 empresas, segundo o governo brasileiro, que exportam para os Estados Unidos. Por isso, essas empresas, obviamente, querem ficar bem atentas se aquela retórica de 10% de tarifas em tudo que entrar nos Estados Unidos vai entrar em prática, ou se é algo meio que reativo. Entrou uma necessidade, alguma complicação comercial, aí sim essas tarifas são implementadas. Ô Gustavo, ainda nesse sentido, né, o que penaliza bastante a gente acaba sendo uma abertura de curva de juros, um dólar mais elevado, isso pressiona também o ambiente micro das companhias. Nesse Trump Trade, né, onde a gente vê o dólar se valorizando e com potencial de mais valorização ainda, a gente tende a ver as companhias mais alavancadas, as companhias mais que estão mais pressionadas por conta até do câmbio, sofrerem um pouquinho mais até, no contraste dessas que poderiam se beneficiar? Isso é muito ainda difícil da gente cravar, porque uma coisa é campanha, outra coisa é o que ele vai fazer adiante. A média dos presidentes é de 48% de aprovação das promessas durante seus 4 anos de mandato. O Trump ficou em 22% no seu primeiro mandato. Então, realmente, muito tema que ele colocou na sua campanha da primeira vez ficou para trás. Dessa vez, parece um pouco mais direcionado. Na primeira vez, ele se colocou como um outsider, que ele ia combater a política. Agora ele já se coloca como um representante do Partido Republicano, como alguém que foi para uma esfera do partido. Sobre dólares, sobre juros, os juros atualmente a gente vê o Fed projetando 3,5% como final do ciclo e o mercado 4%. O mercado adotou 4% muito com a campanha eleitoral, imaginando que a política de tarifas faria um impacto inflacionário na casa de 2 pontos percentuais, o que faria o Banco Central americano frear seu corte de juros em um patamar mais alto para tentar segurar essa volta da inflação em 2025. Não é certo que as tarifas vão ser colocadas em práticas, não é certo o seu efeito inicial. Também tem uma política que seria inflacionária, que seria a deportação em massa, que também não é tão óbvio assim de se fazer, não é tão claro, bem simples de se fazer. Mas esses temas provocam essa precificação de juros mais altos. Sobre o segundo aspecto da pergunta do Felipe, que é a questão do dólar, a gente tem essa reação inicial também pelo que foi dito em campanha. Também pensando em tarifas, em Estados Unidos crescendo mais, o resto crescendo menos, porque os Estados Unidos é mais fechado. Agora, se a gente pegar o que o Trump falou durante a campanha e o que seus 2 principais assessores escreveram, 2 artigos publicados na The Economist no último semestre, eles estão defendendo um dólar mais fraco. Eles defendem que o dólar seja enfraquecido pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu, pelo Banco Central japonês. Eles entendem que eles precisam se reunir ano que vem, todos os principais banqueiros centrais, e parar de fazer intervenções que deixem o dólar
ou as suas moedas artificialmente mais fracas contra o dólar para favorecer exportações dos outros países. Então, diante disso, mais uma vez, nem tudo que foi prometido eles conseguem colocar em prática. Seja medidas que aumentariam a inflação, seja aumento de tarifas, corte de impostos, seja enfraquecimento do dólar. Mas o que a gente tem para trabalhar são as ideias que são colocadas na mesa. Depois a gente vai vendo realmente o que vai ser prioridade e o que não vai ser.